18. E hoje nós vamos do 19 a 21. Amém? Façamos a leitura. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Vamos orar novamente. Pai Santo, Pai de amor, na Tua presença, nós queremos Te agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja, em comunhão. Também queremos pedir que o Espírito Santo, Pai, esteja nos conduzindo, pedindo perdão pelos nossos pecados também, nós queremos pedir, entendendo que, apesar de lermos agora uma carta tão antiga, mas tão valiosa para os nossos dias, Pai, que muito mais do que ouvir, estejamos prontos a colocar em prática, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos diante de uma carta escrita por Paulo. E há teólogos que dizem que se nós colocássemos Coríntios, os irmãos de Coríntios e os irmãos de Gálatas, os de Gálatas eram muito piores. Porque Paulo, ele inicia essa carta sem uma longa saudação e não fazendo nenhum elogio à igreja. Na realidade, Paulo ele vai muito direto ao ponto. Ele nos mostra que a igreja da Galácia, ela não era uma igreja localizada em uma única cidade, né? Ela era formada por um conjunto de comunidades cristãs na região da Galácia e formada majoritariamente por gentios convertidos. Esses irmãos haviam recebido o evangelho da graça, creram em Cristo e começaram bem a caminhada cristã. No entanto, após a saída de Paulo, falsos mestres começaram a influenciar a igreja. Eles ensinavam que não bastava a fé em Cristo, precisava de algo a mais, precisava viver ainda debaixo da lei. Por exemplo, após a saída de Paulo, surgem falsos mestres que dizem, olha, vocês precisam se circuncidar, porque eram judeus que estavam ali ainda com aquelas práticas judaizantes. Então, isso gerou uma confusão espiritual, divisão e retorno a uma vida guiada pela carne, mesmo com aparência religiosa. Por isso, Paulo ele escreve essa carta quase como um choque espiritual. Em Gálatas 1,6 ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, o problema dos Gálatas não era só doutrinário, mas era prático, espiritual. Eles estavam abandonando a liberdade de Cristo para viver novamente escravizados, ora pela lei, ora pela carne. Então, é nesse momento que Paulo ele vai escrever Gálatas capítulo 5. E ele vai deixar claro que Cristo nos chamou para a liberdade, mas não para uma vida sem limites. Por isso que no versículo 13 ele mostra, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. E é nesse contexto, irmãos, que nós vamos entrar, entendendo muito bem esse contexto, no versículo 19, o qual nós temos o tema Vida no Espírito, cultivando o caráter de Cristo. E nessa manhã nós vamos ver que obras da carne são essas. Olha o que diz lá no versículo 19, coloca por favor, Gálatas. Vocês estão acompanhando na Bíblia, né? Muito bem. No versículo 19 ele inicia mostrando o seguinte, ora, as obras da carne são manifestas. A primeira coisa que nos chama a atenção é essa palavra manifesta. Manifesta do seu original em grego significa visíveis, ou seja, claramente reconhecíveis, evidente. Paulo ele está dizendo, você não precisa adivinhar que está andando na carne, ela se revela. Então ele continua o versículo mostrando a palavra obras da carne, ainda nesse mesmo trecho, né? O que seriam essas obras da carne? O que você imaginou quando vem isso? Obra da carne, a gente vai fazer uma distinção, não é fruto da carne. Obra envolve esforço humano. E muito mais, quando vem a palavra carne, aqui não significa o corpo físico. Isso para ficar bem claro para nós, né? É a natureza humana caída, inclinada ao pecado.
e é o homem governado a si mesmo. Então, quando você vê essa palavra obras da carne, você vai lembrar, é um homem governado por si mesmo. Então, Paulo, ele vai mostrar para nós agora uma lista de pecados. Que pecados são esses? Ela não está aleatória, nós vamos dividir em 4 grupos. O primeiro grupo da lista de pecados que ele nos mostra são os pecados sexuais. Desordem moral. Ele começa mostrando a prostituição, imoralidade sexual ampla, a impureza, que é a sujeira moral, e ele mostra a lascívia, que é a libertinagem ou a sensualidade. E aqui Paulo ele vai confrontar diretamente a cultura greco-romana, altamente permissiva sexualmente. Irmãos, era impossível mencionar uma grande pessoa, um personagem daquele tempo, que não tivesse uma amante. Inclusive tinha um nome, que era a sua Hetaira. E aqui eu poderia citar vários, como Alexandre Magno, Aristóteles. Muitos tinham amantes. Era comum o marido ter uma amante. Então, isso nos mostra, e conectando com os nossos dias, que nós ainda vivemos em uma sociedade onde idolatra o corpo. Este é o século do prazer barato e do hedonismo, o sexo bom, puro, santo e deleitoso criado por Deus. Está sendo banalizado, comercializado. É isso que acontece nos nossos dias. A nossa sociedade ela perdeu o pudor, o respeito, a vergonha. O nudismo passou a ser tratado apenas como uma expressão artística. A indústria pornográfica tornou-se uma das mais lucrativas do mundo. A televisão, as redes sociais, muitas vezes sem filtros ou critérios, figuram entre os instrumentos mais nocíveis à formação do caráter humano. E Paulo está nos mostrando que a carne, ela sempre está em busca de prazer. Esse é o resultado da nossa natureza caída, do homem caído. Uma carne que busca um prazer sem limites. Então, o primeiro grupo foi esse, os pecados sexuais. Irmãos, o segundo grupo que nós podemos ver aqui, Paulo ele vai mostrar uma desordem espiritual. E nesse nós vamos trabalhar um pouco a mais. O primeiro que ele nos mostra no versículo é a idolatria. O que seria a idolatria? É tudo que toma o lugar de Deus da nossa vida. João Calvino, ele escreveu que o coração humano é uma fábrica perpétua de ídolos. É muito interessante quando Calvino comenta sobre isso, porque ele mostra que não é apenas algo que você ama, é algo do qual você depende para ter identidade, valor, segurança. Tem um escritor chamado Timothy Keller. Ele utiliza da frase de Calvino e comenta sobre. Então ele nos mostra, hoje nós não adoramos estátuas, porque talvez nessa manhã, quando chegue nesse momento de falar sobre idolatria, você diga assim, eu não adoro estátua. Mas Timothy Keller vai mostrar que nós adoramos coisas boas transformadas em coisas absolutas. Um ídolo é qualquer coisa mais importante para você do que para Deus. Qualquer coisa que capture seu coração e imaginação mais do que Deus. Tá, mas a pergunta que eu faço para você nessa manhã, e como nós podemos descobrir o que tem tomado nosso coração no lugar de Deus? O que tem sido o meu ídolo? Eu já estive em busca dessa resposta, né? E aí eu li um livro chamado Ídolos do Coração. Não sei quantos leram. E a autora, ela vai comentar algo muito interessante que eu e você podemos fazer para diagnosticar o nosso coração, né? É tudo aquilo que você já acorda pensando. Se eu acordo pela manhã já pensando em como pagar o tanto de boleto que eu tenho, o que tem tomado meu coração é a falta de fé ou a dependência, às vezes, no meu esforço humano. E isso, é muito interessante que Paulo vai dizer, olha, isso tem se tornado ídolo. E aqui ele vai listar vários. Aqui ele nos mostra, Romanos 1:25, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando a criatura em lugar do Criador. Porque revela que idolatria é uma questão de confiança e significado. Keller diz que o problema não é adorar, o problema é adorar o que foi criado. E aqui eu trouxe alguns exemplos de Timothy Keller. Às vezes, o ídolo do seu coração pode ser a sua carreira profissional. A partir do momento que você diz assim, se eu alcançar o sucesso profissional, então eu terei valor. Ou quando você diz assim, no relacionamento, isso acontece muito,
Se essa pessoa me amar, agora sim eu vou estar completo, eu serei alguém. Isso pode tomar o seu coração, tomar o lugar de Deus, o dinheiro, né, que logo vem à nossa mente. Se eu tiver segurança financeira, estarei protegido. Muita gente pensava isso na pandemia, né? E a pandemia veio para provar que não importa se você tem muito dinheiro, ou se você tem pouco, muitas pessoas perderam entes queridos, né? Eu lembro de um caso de um ator famoso que foi lá nos Estados Unidos, comprou um pulmão artificial, né? Era um humorista, e mesmo assim ele morreu. Ou seja, a nossa segurança não está no dinheiro. Eu sei que é algo que a gente cresce ouvindo, mas será que nós temos idolatrado o dinheiro? Ele nos mostra o status e a aprovação. Se as pessoas me admirarem, eu então estarei seguro. E a liberdade pessoal. Ninguém pode me dizer o que fazer. Então aqui nós chegamos num exemplo muito grande de Paulo aos Gálatas, porque eles estavam cercados de cultura pagã, onde era necessário você idolatrar, você ter uma imagem. Mas aqui Paulo está dizendo, olha, enquanto vocês estão preocupados se tem que circuncidar, né? Vocês devem estar preocupados como está o coração de vocês. Aonde está o coração de vocês? Isso fica para nós nessa manhã. Aonde está o seu coração? Será que a primeira preocupação que eu tenho no dia é olhar o meu celular, é ver as notícias do dia e pensar, meu Deus, e agora? Primeira ação do nosso dia, irmãos, deve ser agradecer ao Senhor. Que privilégio nós temos de estar vivos, de estarmos vivos, não é mesmo? De poder glorificar a Deus. Então, Paulo agora, ele vai utilizar outra palavra. Agora, saindo da idolatria, ele mostra feitiçarias, práticas ocultistas, manipulação espiritual. Na época de Paulo, magia era comum e socialmente aceita. Amuletos, encantamentos e fórmulas mágicas eram vendidos. Pessoas consultavam magos para cura, amor, proteção, prosperidade, vingança. E em Éfeso, Atos 19 nos mostra pessoas queimando... Obrigado pela água. Pessoas queimando livros de magia. Isso revela que práticas ocultistas eram normais entre os convertidos antes da fé. Eu quero comentar algo interessante para vocês. Ontem eu dei uma mensagem sobre Efésios, e onde eu pude estudar melhor sobre Efésios, Paulo ele vai citar isso porque uma marca da cultura pagã que estava entre os crentes era a questão da bebedeira. Eles bebiam muito porque eles entendiam que quando estavam sobre o álcool, né, um bêbado, você sabe que ele é dominado pelo álcool, né? Por isso que tem aquele versículo, não sejais dominado pelo vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo vai dizer que a experiência que nós temos com o Espírito Santo, ela não é mística. Não existe algo místico, algo emocional, não. Ser governado pelo Espírito Santo, ao contrário do vinho, que você perde o controle, é o quê? Qual é o fruto do Espírito Santo? Domínio próprio. Ou seja, uma vida que tem o Espírito Santo é uma vida controlada pela palavra. Então, Paulo ele está dizendo, olha, fujam de feitiçaria, de magia, desse contato com o misticismo. O evangelho não precisa disso. Uma vida que tem a Deus no seu coração, que tem a palavra, é uma vida controlada, de domínio próprio. Então, isso que Paulo está combatendo. Também ele vai combater a questão das drogas, né? Como eu já falei, a produção de êxtase, alterar a consciência, induzir experiências espirituais. Nós estamos em um momento, irmãos, que cada vez mais as pessoas têm buscado essa experiência espiritual, não é mesmo? Eu sou músico também, gosto de tocar, e as músicas cada vez mais vão trocando os tons, porque a frequência tem músicas que te fazem já chorar, não é mesmo? Tem músicas que te levam a um pensamento além. Então, cada vez mais a preocupação é essa. Não, é um local muito confortável, porque a pessoa tem que sentir um momento como se estivesse em casa, né? Participei de uma igreja que eles já estão colocando até sofá, para a pessoa cada vez mais estar se sentindo em casa. Porque é ter uma experiência mística. Não, fujam disso. Não há experiência mística no Evangelho. A experiência maior que nós temos é quando nós lemos a palavra e nós descobrimos qual é a vontade de Deus para mim e para você. E já eu adianto, a primeira vontade de Deus para nós é ser de santos porque eu sou santo. É uma vida em santidade. Ele continua nos mostrando que essa relação que tinha era a carne não rejeita a religião.
ela cria religião sem Deus verdadeiro. Era a tentativa de acessar o mundo espiritual por meios artificiais. Então nós vamos chegar agora ao terceiro grupo, caminhando no versículo. Ele nos mostra pecados relacionais. Aqui há uma desordem comunitária. Eu pergunto de vocês, o nosso relacionamento com o irmão deve ser bom sim ou não? Com certeza. Por quê? Porque lá em Gênesis, quando o homem foi criado, o relacionamento do homem com Deus era perfeito. O relacionamento do homem com as coisas criadas era um perfeito. Isso que a gente chama de perfeição trinitária. Por quê? O nosso relacionamento ele deve refletir quem Deus é. Deus se relaciona ao Pai, se relaciona com o Filho, e o Filho com o Espírito Santo. Esse relacionamento é perfeito. Mas esse relacionamento ele foi quebrado pelo pecado. Então aqui nós começamos a adquirir esses pecados que Paulo vai listar. Inimizade. A gente tem um problema muito grande de relacionamento. Muitas pessoas se afastam na igreja por problemas de relacionamento. Às vezes é uma cara feia lá no bebedouro, a gente sabe como é que é a igreja. E o irmão nunca mais vai falar com o outro. Ah, não, olhou de cara feia para mim no café, fui pegar 2 pães. Isso acontece até no retiro, né? A inimizade é muito grande. Contendas, irmãos. O próprio Jesus, ele vai comentar sobre o perigo de contendas, sobre grupos facciosos, aqueles que vão gerando mentiras, emulações, que é o mesmo do que ciúmes, iras, que é a origem de todos os pecados. Nós sabemos que a ira e o orgulho, eles são a origem, né? Porque vem lá de Satanás. Satanás, ele se irou quando a criatura quis se tornar o Criador, né? Esse é um comentário de John Owen, um grande teólogo. Nós continuamos aqui vendo as pelejas, dissensões, heresias, divisões partidárias. Alguns diziam, eu sirvo a esse. Outros diziam, não, eu sirvo a esse outro. A maioria dos pecados da lista são relacionais. Isso nos mostra, irmão, que a carne, ela destrói comunhão. E eu gosto de usar uma ilustração, permitam-me usar essa ilustração, desses que Paulo ele vai listar, ele mostra na igreja de Galácia uma grande divisão, um grande problema em demonstrar os frutos do Espírito Santo, que é o amor, que é a paz, benignidade. E aí eu gosto sempre de trazer essa ilustração, eu acho sempre interessante, né? Não sei se vocês já ouviram a jovem e um pacote de biscoito. É bem legal essa história. Uma jovem, ela entra no aeroporto, e aí ela comprou um pacote de biscoito, estava com muita fome, né? E aí ela se senta e começa a comer aquele biscoito. Aí senta um rapaz do lado dela e começa a tirar aquele biscoito, junto com ela. E a mulher começa a dizer assim, meu Deus, mas que cara inconveniente. Ela ficou surpresa como esse cara tem a audácia de tirar meu biscoito. Então ela, para acabar mais o biscoito, ela começou a tirar de 2. E o cara continuou a tirar junto com ela. Ela disse, não, peraí que eu vou sair daí. Então nesse momento ela vai, entra no avião e se senta. Na hora que ela se senta, ela abre a bolsa dela e, para surpresa dela, irmãos, o pacote dela estava intacto. Quem era o inconveniente da situação? Era ela. Ela que estava comendo o pacote de biscoito do rapaz. Isso nos mostra que a maioria dos casos que nós temos, problema de relacionamento, o problema está conosco mesmo. Nós somos os maiores causadores do nosso problema. Porque o nosso coração está cheio de orgulho. O orgulho tem um livro que eu gosto muito, que é O Desejo de Agradar aos Outros. Ele mostra que o ego, ele é como um balão. Todos nós temos esse balão. Só que quando controlado pelo Espírito Santo, e a autora vai mostrar isso no livro, ele fica vazio, fica um pouco mais resistente. Mas quando ele está cheio, ele está o quê? Sensível. Tocou um pouquinho no meu ego, acabou. Mas nós somos os maiores causadores dos nossos problemas. Essa ilustração nos mostra muito disso, né? É interessante. E agora nós vamos caminhar para o quarto grupo. Quarto grupo de pecados, que é o pecado de excesso, desordem no domínio próprio. E aqui ele fala bebedices, orgias, uma vida dominada por impulsos. Irmãos, isso é muito sério. Aqui ele fala de vícios, e nós temos que correr de vícios. Eu estive lendo, né? Eu acompanho muitos teólogos da presbiteriana, né? Dentre eles, claro, o Augusto Nicodemos. E aí eu estive lendo a Confissão de Fé da presbiteriana, né? Tem um comentário sobre cada 10 mandamentos. Depois vocês podem olhar. Quando aparece a palavra não adulterarás, tem um comentário ali, não é só para casados,
Aquele grupo de não adulterarás significa porneia. Ou seja, tudo que envolve a prática sexual, tudo que envolve a vício, até comenta sobre ociosidade, né? Nós devemos correr da ociosidade. Paulo também vai mostrar isso daí quando ele vai comentar aqui, porque a ociosidade pode nos causar essa vontade de pecar, né? Não concordo tanto, a gente não pode usar tanto essas frases que mente vazia é oficina do diabo, mas nós devemos sim trabalhar, cultivar. O homem ele não pode ficar parado, porque o homem ele deve correr de uma vida dominada por impulsos. Então, Paulo ele vai concluir esse versículo dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de... E aqui é interessante. Aqui nós precisamos de uma precisão teológica, tá bom? Porque praticam, vem da palavra praçontes, ela está no particípio presente, e é uma prática contínua. É um estilo de vida habitual. Perceba, a vida do cristão, todos nós somos pecadores. Eu acho muito interessante a história de Paulo, que quando você pega a primeira carta de Paulo, você vê ele dizendo, eu sou o menor dos servos. Depois ele vai dizer assim, eu sou o menor dos homens. No último, em 2 Timóteo, ele vai dizer o quê? Eu sou o pior dos pecadores. Então, irmãos, é impossível você estar na presença de Deus e você não se sentir pequeno. Então, nós vamos sim pecar. Nós pecamos. Mas aqui ele está falando que aqueles que têm uma prática contínua. Sabe aquela ideia de que o ouvido já está tampado demais e você já não ouve a voz do Espírito Santo? Você já não é mais incomodado com aquele pecado que você diz, não, esse é o meu pecado de estimação. Já venci todos, mas esse não. Será que o sangue de Jesus naquela cruz não foi suficiente para nos libertar? Mas ele nos mostra que também é um estilo de vida habitual. Paulo não está dizendo que quem cai em pecado está perdido. Não, jamais é isso. Irmãos, também nós precisamos de honestidade. Todos nós vamos pecar até a glorificação, né? Onde nós vamos ter um novo corpo. Ali sim, livre de todo pecado. Até então nós temos uma natureza caída. Ele está dizendo que quem vive nessa prática constante, aí sim, demonstra não estar no reino. John Stott ele comenta que não é a queda ocasional, mas a prática deliberada que caracteriza a vida segundo a carne. Vamos ver o que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira Tessalonicenses. Vamos ler juntos, todos nós? 1, 2, 3. O Deus da paz Amém. Ele continua dizendo, fiel é aquele que o chama, o qual também fará. Irmão, sabe a obra que Deus vai cumprir na nossa vida? É uma obra de santidade. É isso que esse versículo está falando. Às vezes a gente pega fora do contexto, né? A pessoa bota no status lá do Instagram, fiel que vos chama, o qual também fará. Mas aqui ele está falando de santidade. Porque ele nos mostra que a ação de Deus no novo convertido ela é completa. Ela é na mente, ou seja, é aquilo, os meus pensamentos, é na minha alma, no meu espírito, o desejo de adorar, sabe? A busca. Você deve se questionar, poxa, será que eu tenho vontade de ler a Bíblia? Será que eu tenho tido vontade de ter uma vida de oração? Ore ao Senhor, porque é algo que Ele cumpre na nossa vida. Esse desejo, essa fome, essa sede. E no corpo. Então tem uma mudança no nosso corpo. Ou seja, é impossível você passar a ser um seguidor de Cristo e não ter uma mudança. Eu não mudei nada. Não. Algo você mudou. Porque agora a obra do Senhor está sendo feita na sua vida. E Ele vai completar. Porque quando Ele nos chama, né, quando o próprio Deus faz esse chamado eficaz, né, que nós conhecemos muito bem, Ele cumpre por completo na nossa vida. Então, irmãos, nós vamos para 3 verdades profundas nesse texto. A primeira é: a carne ainda atua no crente. Isso nós vimos. Mesmo que nós somos crentes, a carne ainda está presente em nós, as obras da carne. Ou seja, o conflito ele é real. Nós temos lutas.
Todos nós temos lutas, nossas lutas. Segundo, a carne ela é visível. Ela se manifesta em comportamento. E terceiro, a vida dominada pela carne, aí sim, ela revela a ausência de regeneração. O reino de Deus aqui significa participação final e plena na salvação. Quem vive segundo a carne demonstra que não pertence ao domínio do Espírito. Reconhecer as obras da carne em nossa vida nos ensina que a santidade ela começa com honestidade. Hoje eu quero fazer esse convite a você, seja honesto. Nós precisamos dar nome aos nossos pecados ao Senhor. Abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu tenho essa batalha. Liberta-me de mim. Lembra que Paulo ele vai dizer isso daí? Liberta-me de mim desse corpo. Sabendo que ele só vai ser regenerado no céu. Mas a santidade ela começa com honestidade. Não adianta falar do fruto do Espírito se não confrontarmos as obras da carne. Viver no Espírito, irmãos, implica em confissão, arrependimento, mortificação do pecado. Olha o que a Bíblia fala sobre mortificação e pecado. Lá em Romanos 8,13 ele diz, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. Para aplicar para as nossas vidas, 4 aplicações. Primeiro, examine a sua vida. Segundo, algumas dessas obras dominando o seu comportamento, o nosso comportamento. Será que eu sou mais dominado pelo pecado ou pelo que a palavra diz que nós devemos ser? Você tem tratado esse pecado? Você está justificando atitudes que a Bíblia condena? Irmãos, algo muito necessário na vida cristã é você ter uma outra pessoa para você compartilhar das lutas. Nós precisamos prestar conta. É necessário. Claro, o perdoador é o próprio Deus. Ele nos ensina na oração. Mas nós precisamos prestar conta. Davi ele tem uma grande queda em um momento que ele não prestou conta. Ele estava fora da sua função. E aqui ele nos mostra que a carne ela sempre começa pequena. É com desejo, é com pensamento. Mas sempre termina dominando. Eu não sei a luta que você enfrenta hoje, o pecado. Mas seja honesto com o Senhor. É vontade do Senhor completar essa obra na sua e na minha vida. A carne não negocia, ela domina. Ou você mortifica o pecado, ou o pecado mortifica sua comunhão com Deus. Gálatas 5, 19 a 21, tratando de obras da carne, não é uma lista moral. É um diagnóstico espiritual. Ele mostra o que acontece quando o homem vive governado por si mesmo, que a carne destrói pureza, adoração e comunhão, e que a prática contínua dessas coisas revela a ausência do reino. Que essa palavra fique nos nossos corações, irmãos. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, obrigado, porque nós tivemos o contato com a Tua palavra, que é viva, é eficaz, é a única capaz de transformar as nossas vidas, Pai. Nós queremos ser honestos contigo, nos ensina, Pai, a confessar os nossos pecados, sabendo que em Ti há perdão para todos os pecados, Pai. Basta nós confessarmos, entendendo que o Senhor, sim, é o santo juiz, mas rico em misericórdia, é o Pai rico, gracioso. Pai, após o contato com essa palavra, Pai, que nós estejamos fugindo desses pecados, sabendo sim que nós temos uma carne, uma natureza caída, mas aquele que começou a obra de santidade na nossa vida, há de completar. Essa é a nossa firme e viva esperança, Pai. Nos ensina a viver no Espírito e que cada dia mais nós possamos parecer contigo, Senhor. Essa é a nossa oração. Abençoe meus irmãos, que nós possamos ter um tempo proveitoso aqui. E muito mais do que ouvir e aprender da palavra. Que sejamos desafiados, Pai, a colocar em prática. Sabendo que não é um esforço humano, mas é obra do Teu Espírito em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.